Olá, alunos do quarto ano, vamos iniciar mais uma semana de aula, né? E hoje nós iremos fazer resoluções de fichas de atividade. Vocês irão abrir o livro na página 87, 88, 89 e 90. Serão duas fichas de atividade hoje. Antes de iniciar a ficha de atividade, nós iremos fazer um breve resumo aqui do que a gente já viu no terceiro capítulo, né? O terceiro capítulo ele fala sobre contando o tempo, a importância de contar o tempo, o porquê de contar o tempo. Nós falamos sobre a necessidade de contar o tempo, né? Por quê? Porque contando o tempo, nós iremos saber quantos anos já se passaram, quantos anos nós vivemos, vamos comemorar datas, né? Por exemplo, o seu aniversário. Falamos sobre os movimentos da Lua. Quais são eles? Rotação, revolução e translação. Rotação é o movimento da Lua em que ela faz em torno dela mesma. Rotação é o que ela gira em torno da própria da Terra, né? E o de translação é o que ela faz acompanhando o nosso planeta em torno do Sol. Falando também sobre as fases da Lua, que são 4, né? A Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua nova. Sobre os movimentos da Terra, que são os movimentos de rotação, né? E o movimento de translação. O movimento de rotação, a Terra gira em torno do próprio eixo, certo? E é o que determina os dias e as noites. Já o movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol, leva 365 dias para ser completado, né, esse movimento. Falando também sobre as estações climáticas do ano, que são o outono, né, o verão, o inverno e a primavera. Então, tudo isso daí nós já vimos em aulas passadas e hoje nós iremos finalizar algumas fichas, certo? Esses últimos dias agora nós iremos finalizar as fichas, por quê? Porque nós já finalizamos o livro do quarto bimestre, os conteúdos, ok? Então, vamos lá. Agora, vocês irão fazer o seguinte, vão abrir o livro na página 87, certo? O livro de fichas, na ficha que fala sobre o conteúdo contando o tempo. E a primeira questão diz assim: os textos a seguir trazem informações sobre algumas estações climáticas, além de dicas do que fazer em cada uma. Complete os textos com as palavras em destaque. As palavras são saudável, solstício, pele, hidratar, frutas, verão, longos, hemisfério sul e maior. O que vocês vão fazer? Vocês vão encaixar essas palavras aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Quantas palavras tem para encaixar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mesma quantidade. Vocês vão fazer o quê? Vocês irão ler e completar com as palavras de acordo com o conteúdo estudado, certo? E de uma forma que cada frase, né, ela tenha um sentido, que não fique uma frase sem sentido. Então, vamos lá. Número 1. Estação climática. Você vai descobrir qual a estação climática que nós estamos falando aqui. Por volta do dia 21 de dezembro, ocorre o de verão aqui no... E é a época em que a luz solar incidirá com intensidade e os dias serão mais que as noites. Gente, vocês vão completar aqui em cima com o nome de uma estação climática, certo? Aqui você vai falar sobre um fenômeno que acontece, certo? Referente a essa estação do ano. Mais abaixo aqui você vai falar de um hemisfério. Aqui você vai dizer se é maior ou menor. E aqui você vai completar com as palavras que tem referência ao, vamos dizer assim, tamanho do dia e das noites, certo? A quantidade de horas.
Mais abaixo diz assim: com a incidência dos raios solares, deve-se ter alguns cuidados ao sair de casa, pois a luz solar em excesso pode causar danos a ela. O que é que a gente tem que se preocupar quando a gente sai de casa? Né? Se a gente principalmente for sair de casa sem ser de carro, né? A gente tem que se preocupar com alguma coisa que tem no nosso corpo, né? Para não ficar tão exposto. Nesse período é necessário ter uma alimentação e leve, dando preferência aos vegetais como verduras, legumes e é preciso sim também para evitar a desidratação. O que é preciso fazer para evitar a desidratação? Recomenda-se beber água aos poucos durante o dia. O ideal é consumir ao longo do dia aproximadamente 35 ml de água por quilo de massa corporal da pessoa. Então, vocês vão ler, vão pensar, vão ver aonde se encaixa cada palavra. No final, irão conferir, né, para ver se acertaram. Letra A. De acordo com o texto, qual é a quantidade de água que você deve tomar em um mês? Considerando o mês, que o mês tem 30 dias e que seja verão. O que é que você tem que fazer primeiro? Primeiro, você tem que descobrir quanto você tem que tomar, certo? Por dia. E depois você vai ter que multiplicar pelos 30 dias aqui. Então, vocês vão analisar primeiro essa última frase aqui, que fala da quantidade, aqui, ó. Vão ler isso daqui, né? Vão pensar, vão descobrir quanto é que precisa tomar num dia, para depois conseguir descobrir quanto você tem que tomar em 30 dias. Mais abaixo aqui nós iremos fazer a mesma coisa. Vocês irão ler, né? Vão encaixar essas palavras aqui dos quadrinhos nessas frases aqui. As palavras são doenças, outono, igual, seco, umidade, caírem e baixe. Estação do ano. Qual o nome da estação do ano que vamos falar agora? Aí você vai escrever o nome dessa estação do ano aqui. Essa é uma estação marcada pelas chuvas do fim de março e a temperatura cada vez mais até chegar ao inverno. Então, tá bem fácil de descobrir qual é essa estação do ano. Uma das características mais conhecidas é o fato de que as folhas de algumas árvores ficam com tons de marrom ou vermelho e depois... Outras características dessa estação são a diminuição do ar e o aumento da incidência de ventos e nevoeiros. É necessário manter a hidratação mesmo com temperaturas baixas, porque o ar frio fica mais e ter uma alimentação saudável para fortalecer as defesas do organismo e assim evitar. Nessa estação, a duração dos dias é a das noites. Então, vão pensar, vão encaixar, vão ler, vão ver se tem sentido, certo? Vamos conferir no final. Letra A. De acordo com o texto, esse texto aqui, ó, que a gente acabou de ler, vocês precisam completar. As folhas de algumas árvores caem no outono. Pesquise o porquê que isso acontece e registre sua resposta. Então, vocês vão pesquisar por que as folhas caem no outono. E irão registrar a resposta aí. Não precisa ser uma resposta tão curta, já que a questão tem 4 linhas. Vocês podem explorar o máximo que vocês puderem. Ok? Olhem aqui as crianças brincando, né? Nessa estação do ano, no outono. Mais abaixo, vamos para a segunda ficha de atividade do dia. Só lembrando, pessoal, vou dizer as páginas aqui para vocês pesquisarem. A primeira atividade aqui, vocês podem pesquisar na página 141 e 143, certo? A segunda, aqui, a questão número 2, vocês podem pesquisar na página 141 e 143. Essa letra A aqui, vocês podem pesquisar na internet.
E agora nós vamos para cá, para a última ficha de atividade. Os textos a seguir trazem informações sobre algumas estações climáticas e algumas dicas sobre o que fazer em cada uma. Complete os textos com as palavras em destaque. As palavras em destaque são comportamentos, equinócio, primavera, abelhas, floração, temperaturas, duração e pólen. Vocês podem perceber que para cada questão nós iremos falar de uma estação do ano e tudo que está relacionado a essa estação do ano. Estação do ano, aí você vai ver, só tem aqui uma estação do ano, por exemplo, primavera, aqui só tem falando da primavera, então você já sabe que aqui nós iremos falar da primavera. Essa estação se inicia após o inverno e se encerra antes do verão. No início da primavera acontece quando os dias e as noites têm a mesma, geralmente as são amenas e o ar fica mais úmido. A modifica a paisagem, tornando-a mais colorida e contemplativa. Alguns animais apresentam particulares nessa estação, pois muitos saem do seu período de hibernação. Outros animais, como as beija-flores e são polinizadores e passam a ser mais ativos devido ao florescimento de muitos vegetais. Nessa época é comum que pessoas alérgicas tenham alguma reação. Por isso, é recomendado, por exemplo, não frequentar jardins ou locais de vegetação em que vente muito e evitar abrir as janelas de casa de manhã e de tarde, pois é quando venta mais. Então, essa parte toda aqui, ó, vocês irão completar com as palavrinhas desse quadro aqui. Essa letra A aqui, vocês irão fazer de outra forma. Por que as abelhas e os beija-flores são atraídos pelas flores? Será que as flores e os vegetais são beneficiados por isso? Pesquise em fontes de informação e registre suas conclusões no caderno. Depois faça um desenho para ilustrar sua resposta. Gente, então vocês vão perguntar por que as abelhas e os beija-flores são atraídos pelas flores. Tem alguma coisa nela que faz com que eles fiquem atraídos? Será que as flores e os vegetais são beneficiados por isso? Pelo fato desses animais virem buscar alguma coisa que tem dentro dessas flores? Então, vocês vão pesquisar e vão responder no caderno, certo? Vão arrumar. Vão colocar atividade, ciências, ficha de atividade, página 89, questão número 1, letra A, e vão responder. Vamos agora para o segundo quadro, né, que a gente também vai falar de outra estação do ano. As palavras são agasalho, temperatura, inverno, fria, arejados, calóricos, primavera e moderados. Estação do ano, só tem uma estação do ano aqui, então vocês vão achar e vão escrever. Essa é uma estação mais do ano. Ela começa com o término do outono e antecede nesta época do ano, as chuvas são mais e o clima torna-se frio e seco. A umidade do ar e as baixas temperaturas criam um ambiente apropriado para o surgimento de algumas doenças. Por isso, mantenha os ambientes, tenha uma alimentação saudável, continue se hidratando, vacine-se contra a gripe e mantenha as mãos higienizadas. Gente, perdão, agora que eu vim ver, né, que tem falando sobre duas estações do ano. Só que você tem que ver, se você já falou, por exemplo, sobre a primavera, então vai ser sobre o inverno que nós iremos falar. E se a gente já falou sobre o inverno, nós iremos falar agora sobre a primavera. Prestem bastante atenção também
na questão dessas imagens que tem aqui por trás, certo? Elas indicam também qual estação do ano nós estamos falando dessa página. Continuando, no inverno é comum o apetite aumentar e ter vontade de ingerir alimentos mais quentes e mais, como chocolates, ensopados, caldos, sopas, entre outros. Esses alimentos fornecem mais energia para manter a corporal adequada, pois se gasta mais energia para isso no frio. É preciso estar bem e usar luvas, meias e toucas ao sair de casa. Sobre o inverno, responda as seguintes perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta diz assim: qual período tem maior duração, o dia ou a noite? Por quê? O que você costuma fazer no inverno? C. Você nota alguma diferença nas pessoas ou na sua cidade quando é inverno? Se sim, quais? Qual ou quais? Então, vocês vão pensar, né? Qual período tem maior duração, o dia ou a noite? No inverno, vocês vão descobrir isso lendo uma página. Vou dizer a página agora. Página 141, certo? O que você costuma fazer no inverno? Gente, o nosso inverno é diferente, né? Aqui... Então, nosso inverno tem bastante chuva, quer dizer, às vezes, né? Às vezes nem tanto. No nosso inverno tem algumas chuvas, né? E tem muitas crianças que tomam banho nessas chuvas. Veste um casaquinho, né? Fica mais friinho. Eu acho bem legal, apesar de ser bem rápido o nosso inverno. E por fim diz assim: há alguma atividade que você só pratica no inverno? Se sim, qual ou quais? Gente, não tem muita coisa, né, que a gente faz no nosso inverno, porque o nosso inverno é diferente, por exemplo, do inverno que acontece em outras partes do mundo, que neva, né, dá para fazer várias coisas. Então, aqui, né, talvez vocês possam fazer alguma atividade, mas bem diferente de outros hemisférios. Caprichem, né, façam bem feito, bem organizado, certo? E até nossa aula no Google Meet. Espero vocês. Um abraço. Fiquem com Deus.